Olá pessoal, estamos aqui mais uma fricção de ideias com profundidade, né? Inclusive estou com saudades da fricção de ideias. Ontem eu viajei, uma galera me pediu, uma galera não, 7 pessoas me pediram, Alexandre, quando você vai voltar a gravar a fricção de ideias diária? E aí a notícia triste é que será neste momento, pelo menos, será impossível. Nós estamos à mercê aí de agendas, né? Muitas viagens. Ontem, inclusive, eu fiz uma quilometragem, acho que em torno de 600 quilômetros. Então eu não consigo mais aquela 1h30 que eu tinha, né, para pela manhã estudar, sentar, ler o mercado. Mas eu vou me comprometer, inclusive estava falando agora com a Ana aqui do meu time, para trazer para vocês, né, a cada 15 dias um profissional, uma pessoa, para a gente discutir algum assunto específico, né, que faça com que vocês de alguma forma consigam aplicar em suas vidas, né? Então hoje eu vou trazer um cara aqui, estou trazendo um cara aqui muito importante, um cara que hoje eu considero ele uma pessoa inteligentíssima. Se não conhecer ele, vão entender o que eu estou falando. Pessoa que inclusive nos anos 2000 a vida nos apresentou, né? Sem querer. Na época eu era um outro Alexandre, era um pouco diferente, né? Mas a vida nos apresentou nos anos 2000. A gente fez uma especialização juntos. Inclusive a especialização que a gente fez, se for analisar nossas carreiras, ela não tem muita conexão, né? Mas ela fez uma diferença muito grande, né? Pelo que foi discutido na turma. Depois a gente pode até comentar um pouquinho sobre. E nós vamos conversar aqui sobre vários assuntos, mas especificamente sobre vendas, sobre liderança, sobre gestão e sobre agronegócio, né? Tudo isso vinculado ao agronegócio, até porque meu grande amigo Mauro aqui trabalha, né, diretamente há muitos anos já focado no agronegócio. Então, Mauro, primeiro agradecer do fundo do coração, sei que o teu tempo é escasso, ganhou o prêmio recentemente, viajou, tu estava falando agora que viajou com a sua esposa, né, para ganhar uma premiação, e eu fico assim, ó, muito feliz mesmo da gente estar próximo. Eu espero que, assim, depois do Imersão Agro, né, a gente já ficou um pouquinho mais próximo, eu espero que a gente consiga, né, perpetuar aí a nossa amizade e aprofundar um pouco mais ela, porque as pessoas, muitas vezes, elas precisam nos ouvir. Eu sempre falo assim para algumas pessoas que às vezes as pessoas precisam ouvir, né, profissionais, ouvir ideias, né, e muitas vezes aquela frase que muda totalmente como a pessoa vai fazer algum tipo de processo e talvez gerar resultado para a empresa, para a carreira, para a família, para a vida. Obrigado, Mauro. Show. Obrigado, Alexandre, pelo convite, pela oportunidade. E espero que a nossa conversa aqui inspire as pessoas que estão nos ouvindo ou nos assistindo, né? Perfeito, cara. E olha só, uma das coisas que eu admiro em você é que você hoje faz história em nível nacional pela empresa que tu trabalha, né? Até porque você tem hoje uma função de nível nacional. Você ganhou destaque na empresa que você trabalha e você está em Concórdia, né? Assim como nós aqui, por exemplo, muitas vezes estamos fazendo coisas inimagináveis estando em Concórdia. Uma coisa que eu defendo hoje, Mauro, é a questão de nós estarmos em cidades pequenas. Eu conheço muitas pessoas que estão em cidades pequenas, elas acham que muitas vezes não dá para fazer coisas inimagináveis em cidades pequenas. Então eu observo o teu case também, que você estar aqui. Eu sei que tu viaja muito, né? Assim como eu, mas você volta para cá, você tem a tua família aqui e você acaba construindo uma coisa que muitas vezes as pessoas acham que ela não pode construir na sua cidade. Eu acho que isso também é importante, né? Sim. Eu moro aqui há 23 anos, Alexandre, e me sinto muito bem em Concórdia. Tenho 46 anos, então 23 foram vividos no Rio Grande do Sul e 23 aqui. Então me sinto muito bem em Concórdia. E na pequena Concórdia, como tu nasceu em qual cidade? Vila Maria. Vila Maria? Passo Fundo, Marau, Vila Maria. Vila Maria. Pertinho e tu veio para daqui. Concórdia e tu faz 23 anos. 23 anos. Caramba, cara. Que legal. O tempo passa. E tu tem filhos? Eu tenho. Então, me apresentando um pouquinho, primeiro como pessoa, né? Então, 23 anos morando aqui, tenho 2 filhos, o Maurício, que é um pouco mais velho já, e temos o Luigi, agora de 7 anos, casado com a Aline. E profissionalmente, então, eu formei em veterinária na Federal de Pelotas, no ano 2000. E depois eu trabalhei na Sadia, como você comentou, trabalhei Ainda na época Sadia, não era BRF, né? Sadia. Era Sadia. Era Sadia. Trabalhei 6 anos na Sadia. Depois trabalhei com nutrição na MK Sabe, que é uma empresa brasileira, por 4 anos. Foi uma experiência fantástica também. E agora eu trabalho há 12, quase 13 anos na Boehringer. A Boehringer é uma farmacêutica alemã, uma empresa familiar com quase 140 É uma empresa anos. familiar ainda? É uma empresa familiar. É a maior, Alexandre, a maior empresa familiar farmacêutica do mundo. Caramba, cara. Ela está entre as 20 maiores farmacêuticas globais. E a familiar é a maior? E como familiar é a maior. Então a gente ainda tem... E não abriu em bolsa nada ainda? Não abriu e não deve abrir. Então, por exemplo, nessa viagem que a gente fez agora há poucos dias, a gente tem contato com membros do board, com membros da família. Sério? Com membros da família. E qual geração que ela está, assim, só para ter uma noção?
Agora você me apertou, mas acho que é terceira ou quarta geração. Ela é centenária já. 137 ou 138 anos. Cara, passou pelas guerras. Passou pelas guerras, passou por muita coisa. Cara, e uma empresa alemã passou por 2 guerras. Né? E falando um pouquinho sobre o nome, é Boehringer Ingelheim. Você me perguntava como é que pronuncia. Boehringer é sobrenome e Ingelheim é a cidade onde foi fundada. Então é como se você fundasse uma empresa aqui em Concórdia e ela chamasse Weimeyer Concórdia. Entendi. O sobrenome e a cidade. Sobrenome e a cidade. Que legal. E eles ainda existem? Eles estão nessa cidade ainda? Sim, ainda estão em Ingelheim. Que legal. Está no mundo inteiro, com sim, fábricas. Mas a sede deles mas é a sede, a matriz é em Ingelheim. E agora, quando tu viajou para ganhar a premiação, tu foi para lá? Foi para a Alemanha? Sim, a gente foi para Boehringer, lá em Ingelheim, em Mainz, e depois também fomos para o cerimonial em Colônia. Essa premiação, falando um pouquinho aí, todo ano a Boehringer reconhece 100 pessoas do universo de 10 ou 12 mil, seleciona 10 pessoas por resultado, por gestão e reconhece essas então pessoas. Vamos fazer um funil. Então é 12 mil, vem para 100 e reconhece 10. Não, são 100. Reconhece 100. Reconhece 100. Entendi. De 10 a 12 mil, reconhece 100 pessoas. Caramba, mas é uma fração. Então, há 12 anos, é a primeira vez que eu tenho esse reconhecimento. Aí tu teve reconhecimento entre as 100 pessoas. Isso, eu fui uma das 100. Que legal. Tá? Uma das 100. Então é bacana, é um momento bom. E aqui do Brasil, mais alguém além de você? Nós estávamos em 6 ou 7 do Brasil. O Brasil foi bem representado nesse ano aqui. O Brasil foi bem. E olhando para a Sadia, né? Então tu veio Sadia, depois qual que é a outra empresa? MK Sabe. MK Sabe. A MK Sabe, tu já trabalhava com vendas? Vendas e depois gestão. Foi quando tive meu primeiro contato com gestão Foi na MK Sabe, de times. Isso perfeito, perfeito. E na Sadia, tu chegou a trabalhar com vendas ou tu trabalhava na parte técnica? Na Sadia não. Na Sadia foi parte técnica, como veterinário. Tá. E aí eu quero fazer um link com o MBA que você comentou, que a gente fez junto lá em 2004, 2005. Isso mesmo, da FGV. Empresarial. Foi o momento, para mim, foi o antes e o depois do MBA. Foi um day one na vida. Para mim, abriu a mente. Por quê? O que é um veterinário? O veterinário, o que a gente estuda na faculdade? A gente estuda doenças, animais, diagnóstico, bactérias, vírus e fica nisso. Fica nisso. E eu sabia que existia um mundo além disso. Fui muito feliz trabalhando assim diretamente como veterinário, mas o MBA de gestão empresarial abriu a mente. A primeira vez na vida que um veterinário estudou economia, matemática financeira, gestão de empresa, para ti era tudo novo. Marketing, gestão de pessoas. Então, abriu a mente para um negócio que hoje eu faço no dia a dia. Que legal. Então, eu recomendo muito para quem tem uma formação técnica e quer expandir, estudar algo tipo gestão empresarial. Perfeito. Algo tipo. Assim, o que nós poderíamos dar de dica para a galera é o seguinte, sair da ilha. Sair daquele mundo no que a pessoa vive. Sair da faculdade sendo técnico. Sim. Mas busque alguma coisa fora para fazer com que você crie novas possibilidades. Você falou que você era um Alexandre diferente naquele momento. Eu também sou um Mauro muito diferente hoje. Né? Se a gente for igual ao que foi ano passado, o ano não valeu a pena. Perfeito. Então, sim, tem que viajar por novos universos. Agora, há menos tempo, estudei marketing também, fiz uma pós em marketing. Não sabia, cara. Para ter uma ideia do que é o marketing, tem muita relação com vendas. Então, e fez sentido? Fez sentido. Eu não sou especialista em gestão de empresas, nem em marketing, mas eu tenho uma ideia de como é que funcionam os mundos. Isso facilita muito. Que legal, facilita muito o mundo de gestão de pessoas e vendas que eu faço hoje. E quando tu começou a trabalhar com vendas especificamente? Teve assim um momento que foi na segunda empresa que tu esteve, tu começou a trabalhar com vendas. Tu era vendedor. Aí tu vendia onde? Tu porta a porta? Tu ia na porteira? Eu vendia para a suinocultura. Tu entrava na porteira? Eu vendia para as cooperativas, para as agroindústrias. Tu vendia para o intermediário. E aí é interessante, tem vários estilos de vendas, né? E eu fazia uma venda muito técnica. Tá? Como eu tinha um perfil técnico, eu falava com pessoas técnicas, com outros Teu drive era técnico. Eu fazia vendas técnicas. Uma venda um pouco mais demorada, mas ela funciona, muito consistente. Perfeito. Muito consistente. E hoje, por exemplo, hoje tu continua a venda técnica, porque hoje tu faz gestão, é óbvio, né? Mas o teu time, ele faz venda campo, né? No sentido lá no produtor rural, ou ainda ele continua vendendo no intermediário? Então eu falo um pouquinho da Boehringer. A gente atende hoje 70%, 80% do nosso mercado é venda direta. A gente vende para as grandes empresas produtoras de suínos do Brasil e nós temos os distribuidores que atendem aí 20%, 25% do mercado. Perfeito. E a minha equipe, então, trabalha tanto junto com os distribuidores como nesse B2B, atendendo direto às grandes corporações. Entendi.
Então, O exemplo de grande corporação seria a própria BRF, né? BRF, Aurora, as cooperativas do Paraná, todas. Todas elas. Tipo Cevale, por exemplo, que é meu cliente. Cevale né? também, sem dúvida. Ah, que legal, cara. O meu time, na minha equipe, hoje tem 5 pessoas. Eu não tenho dúvida nenhuma de que todos são melhores em vendas do que eu. Perfeito. Todos são muito bons em vendas, eventualmente. E eu aprendo muito com eles também. E aí dá para entrar um pouquinho também no tema gestão. Eu trouxe alguns livros aqui, porque eu acho que existia um momento da gestão de pessoas, já indo para esse momento aqui, que o gestor tinha que saber tudo, né? Sim. Você é o gestor, você... Tinha que colocar todos os drives na cabeça. E tem um livro aqui, se me permitir mostrar, que é Liderando com Questões, ou Liderando através de Questões. Esse livro aqui, eu estou lendo ele, todos os livros que tenho aqui eu estou lendo, estou na metade, mas ele faz pensar diferente, porque a arte de fazer questões, de fazer perguntas. É algo interessantíssimo. Em algum momento da vida, a gente é meio cortado nisso. Quando a gente é criança, a criança faz perguntas, e eventualmente os pais dizem, não, para de fazer pergunta. Né? E a gente pergunta demais. Você pergunta demais. E esse livro, essa gestão mais moderna, ela estimula a voltar a fazer perguntas. Então, liderar equipes através de perguntas. Perguntas de empoderamento, tem perguntas interessantíssimas aqui. Então, eu recomendo para quem está entrando numa função de gestão, ou quem está em gestão há muito tempo também, estudar esse tema. Inclusive, quando a gente fala da pergunta, a pergunta faz causar a reflexão, né, no interlocutor. Em vendas a gente fala muito isso, né? Tipo, o vendedor que é um bom perguntador, geralmente ele tem um diagnóstico muito mais preciso, né? Com a conexão com a dor do cliente, né, versus o produto e serviço que ele vende. Né? Então ele consegue perguntar, ele consegue abstrair informações, né, muitas vezes privilegiadas, dependendo da pergunta que ele fizer. Sim. E ele cruza o produto e serviço, né, e com a dor do cliente. Quando você faz boas perguntas, você ajuda o cliente. Porque você vai entender bem se o que você tem para oferecer é exatamente o que ele precisa. Então, você aprofunda o assunto. E também o tema de gestão por perguntas, uma coisa interessantíssima, não é só fazer boas perguntas quando que a pessoa tem um problema para resolver. Porque você pode perguntar como você resolveria, como você já fez para resolver isso. Perguntar para a pessoa algo que causa muito impacto, algo que ela fez e teve sucesso. Porque eventualmente a pessoa fez isso meio que natural. Mas ela não parou para refletir. Me conta como é que você fez isso. Ah, que massa. É como eu perguntar para você assim, Alexandre, me conta como é que você criou a A9, criou a HJ, né? Faz você pensar como é que você conseguiu fazer esse negócio. Né? Enfim. E causa uma reflexão, porque muitas vezes tu não para falar assim, cara, eu nunca me perguntei como, né? Ou por quê, ou quais foram as... Qual foi aquele momento que tu entendeu que poderia convidar um palestrante de renome nacional e você não pagar cachê? Se o cara me faz essa pergunta, velho, eu acho que eu fico uns 5 minutos refletindo, porque talvez... Como é que você fez? Você fez um negócio fenomenal, né? Cara, que loucura. Perguntas, estudar perguntas, métodos de perguntas. E Mauro, tu sabe que hoje, né, nas minhas andanças, eu passo por várias empresas, inclusive ontem eu estava na Cevale, né, em Cruz Alta. Eu estava lá com 50 vendedores, né, tinha alguns gestores que estavam lá também. E uma das coisas que todas as empresas, não só, citou aqui a Cevale por eu estar lá ontem, mas muitos gestores hoje eles têm dificuldade de conseguir aperfeiçoar-se, né, em gestão. Justamente porque talvez falta um direcionamento do que realmente estudar. E aí existe uma coisa muito interessante que eu tento comentar com eles, quero saber a tua opinião. Que muitas vezes você estudar só sobre gestão não é suficiente. Né? Você tem que estudar sobre pessoas. Né? Porque eu acho que quando você faz gestão de pessoas, né, que é a tua matéria-prima, pessoas, não é só aquela lógica de gestão que vai fazer com que a pessoa fique melhor. Muitas vezes, hoje eu vou dar um exemplo assim das pessoas mais jovens, né? Elas têm uma maneira de comportamento no mundo corporativo diferente do que nós tínhamos. Eu tenho 40, tu está com 46, mas nós temos uma maneira de processar diferente do que os jovens têm. O jovem talvez é um pouco mais ansioso, um pouco mais, ele quer resultados mais rápidos. Então, se eu não estudar sobre pessoas, eu vou tentar vestir a mesma camiseta do cara, achando que ele vai tomar as mesmas decisões do que eu como gestor, mas isso não vai acontecer. Então, assim, será que estudar sobre pessoas, né, só está em livro de gestão ou tem outros livros, outras maneiras que eu posso abstrair informação sobre pessoas? Caramba, dá para falar um monte de coisa sobre isso. Mas, enfim,
Eu trouxe vários livros aqui. E esse assunto ele tem tudo a ver com outro livro aqui também que eu tenho, que é 12 elementos da gestão de excelência. Quando fala em gestão de pessoas, eventualmente a gente começa a pensar em coisas mirabolantes, coisas fora da caixa. Eu fiz um treinamento baseado nesse livro aqui, de uma semana nos Estados Unidos. E cada livro, cada um dos capítulos é um dos 12 elementos da gestão de excelência. E para cada capítulo, o autor ele conta uma história prática e depois ele embasa cientificamente. Ele traz uma história do dia a dia e vai embasar. Mas os capítulos, então, entrando no assunto gestão, alguns são extremamente simples. Que você pode dizer, tá, mas tem que ter um capítulo sobre isso? Por exemplo, o primeiro capítulo aqui, materiais e equipamentos. As pessoas têm que ter os materiais e equipamentos que elas precisam para o seu trabalho. Tá, mas isso parece banal. Mas, eventualmente, você para pensar, tem um monte de coisa que dá errada, porque as pessoas não têm as coisas simples. O outro capítulo aqui, ó, as pessoas têm que saber o que se espera delas aqui na empresa. Tá, mas isso é meio óbvio. Sim, mas eu acho que a gestão ela começa das coisas óbvias. Tem que ter o básico muito bem feito. Por exemplo, se for perguntar para as tuas pessoas aqui da A9, o que se espera delas aqui? Não pode ter respostas muito diferentes. Sim. Então, eventualmente, a gestão falha por coisas muito simples. Reconhecimento, enfim. A minha opinião, eu tenho um capítulo inteiro sobre a minha opinião é levada em conta aqui na empresa. Então, eu acho que gestão, sim, não dá para se basear só na teoria. Esse livro aqui, 12 Elementos da Gestão, é um livro bacana. Ele nos faz refletir por ser muita prática e muita ciência. Perfeito. Agora, se aprende muito na prática com o dia a dia. Você comentou, por exemplo, da nova geração, a geração que está no mercado agora, que é uma geração que tem um outro ritmo, uma outra velocidade, e eu tenho alguns cases práticos sobre isso também, porque as pessoas elas mudam mais rápido de trabalho. Perfeito. Então, pode ser na minha empresa ou pode ser nos clientes. Tá? E eu, na Behring, nós fazemos vendas complexas. São vendas, é muito comum fazer um trabalho de 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio para fazer uma venda. É extremamente complexo. E daí o cara sai. E o cara sai. E eu ouvia muitas vezes isso, e as pessoas que vão estar da equipe que vão ouvir aqui sabem, eu ouvi o seguinte, eu fiz um trabalho lá, eu estava posicionando o produto, ajudando no diagnóstico, parará, e saíram todas as pessoas que estavam lá, e agora eu perdi, vou ter que começar de novo, parará. E eu ouvi esse negócio, chegou um momento que eu falei, gente, vamos parar com isso. Isso é uma realidade, isso é comum desse segmento, desse tipo de empresa e dessa geração. Nós temos que nos adaptar a isso. Nós temos que criar relacionamento muito mais rápido. Vai ganhar quem criar relacionamento muito mais rápido com isso. Tem que começar o relacionamento antes. Mauro, mas essa pessoa está na universidade, ela está se formando. Vamos para a universidade. Vamos falar lá com o cara. Vamos criar relacionamento lá. Antes de ele entrar na empresa. Antes de entrar na empresa. Boa. Então, é a realidade. Então, vamos parar de reclamar com esse negócio. E agora, há poucos dias, eu já ouvi, então, o contrário. Eu vi que a gente fechou um negócio desse, onde a gente trabalhou por 1 ano e meio, de verdade, 1 ano e meio, investindo energia e tempo, e fechamos o negócio. Abrimos uma porta fantástica numa conta do Brasil. E o que eu ouvi foi o seguinte, tem muita gente jovem lá, muitos veterinários jovens, e a gente está ajudando eles. Então, parou aquela questão que as pessoas mudam. As pessoas continuam mudando. A cada ano e meio muda todo mundo. Mas a gente se adaptou, a gente criou um relacionamento antes. Então, isso é gestão. Acho que a gestão de equipe é pegar um pouquinho da teoria, um pouquinho da prática. Saber adaptar-se também, né? Ter rapidez em adaptar. Uma coisa que tu falou agora sobre agentes externos e internos, né? Muitas vezes eu observo, inclusive gestores, que eles reclamam muito de coisas externas que ele não domina. Por exemplo, assim, tu não vai conseguir dominar o cara sair antes ou depois da empresa. Se o cara tiver desejo, ele vai. Ele vai. Entendeu? E agora, como que eu consigo trabalhar para pegar essa realidade, que é externa, que eu não mudo, mas trazer interno para aquilo que eu mudo, né? Inclusive, ontem discutimos sobre isso. Eu falei assim, cara, hoje eu reclamar na política, eu reclamar, por exemplo, do mercado, eu reclamar do preço do soja, o cara não vai mudar nada. É só você gastar energia numa coisa que não trará solução interna. Então, mas o que eu posso pegar agora? O preço do soja, essa é a realidade.
Então, assim, como que eu trago interno agora e mudo processos para que eu consiga ter o resultado que eu preciso com a realidade externa sendo essa, né? Então, acho que, pô, baita discussão. Começamos um pouquinho diferente do previsto, mas eu quero trazer um assunto aqui que falei aqui nos bastidores, né, que eu tenho uma certa paixonite, eu acho que é uma paixão, né? Paixonite, né? Que é pela história de um cara que fez parte da tua vida, né? De alguma forma. Você trabalhou na Sadia, não vamos falar da marca Sadia, não vamos falar agora da BRF, que vamos pegar um tempo passado, né? Então, quando a marca era Sadia. E a história do Atílio Fontana, né? Inclusive, falamos do livro dele, que é um baita livro, eu indico para todo mundo, quem puder ler o livro dele. É um livro que realmente ele inspira, não pelo sentido técnico, talvez, mas eu acho que mais inspiracional, né? Pegar as dificuldades, transformar em soluções, né? Conseguir pensar de uma forma diferente. Até tu falou agora da pesquisa que ele fazia em cidades, né? Para saber se a cidade se desenvolvia ou não se desenvolvia. E eu gostaria que tu falasse um pouquinho, né? Como que Atílio Fontana, na tua opinião, ele conseguiu mudar a forma também de como nós, não só Concórdia, mas eu acho que o Brasil, vou me atrever a falar do Brasil, porque se nós pegarmos hoje as grandes produtoras de proteína, né, todas elas vieram num arrasto, né, um efeito arrasto da Sadia. Né? Inclusive o sistema de parceria, a forma de produzir, a forma de organizar. Qual que tu acredita que foi o impacto do Atílio Fontana para o agronegócio no Brasil? Vou deixar mais amplo, depois eu quero vir mais micro aqui para a Concórdia. Primeiro falando sobre Concórdia, sobre suinocultura, nós estamos aqui onde começou a suinocultura no Brasil. Né? Não só Concórdia, porque se parar para ver, aqui em Concórdia nasceu a Sadia. A 40 quilômetros daqui nasceu a Seara, a 80 quilômetros daqui nasceu a Chapecó, a pouco mais de 100 quilômetros aqui nasceu a Perdigão. E aqui tem a Embrapa Suínos e Aves. Então, no centro de tudo isso, né? No centro, está no ninho da suinocultura. Hoje a suinocultura ela cresce mais no Paraná, Mato Grosso do Sul. Vai pegar ali Toledo e aquela região. Mas Santa Catarina ainda é o estado com maior produção. E a Sadia foi uma experiência incrível, os 6 anos que eu trabalhei na Sadia. O livro do Atílio Fontana, que acho que chama História da Minha Vida, é um livro bacana, é um livro de inspiração. Ele construiu uma mega potência em 40, 50 anos, né? Produzindo suínos, produtos à base de suínos aqui em Concórdia, levando para São Paulo. Logística atravessada, com as dificuldades, né, que tinha, começando uma companhia aérea para fazer isso. Então, naquele momento, foi algo revolucionário. Algumas coisas marcam desse livro que eu li há muito tempo. Uma é o que nós falamos antes, que para saber se ele ia investir numa cidade ou não, ele sobrevoava a cidade e via se tinha telhado novo. Ele falava que se tinha muito telhado novo, a cidade estava crescendo e ele queria estar lá. Cara, que loucura, velho. Ó, pesquisa, bom, pesquisa, não, né? Pesquisa, fazia sentido. Fazia sentido. Outra coisa que ele falava que todos os dias ele fazia a oração ao concorrente. Era algo assim: agradeço ao meu concorrente que me faz acordar cedo todo dia, trabalhar. Olha o mindset. Hoje a gente fala mindset, né? Na época era o pensamento do... E assim, e muito um efeito, eu acho que o Atílio Fontana causou um efeito legado, inclusive que tu falou da concorrência, né? Olha, todas essas empresas que surgiram próximas, que eram seus concorrentes, viraram grandes potências. Todas elas, nível nacional, depois internacional, né? E todas elas são de uma região que a gente falou, um raio de 120 quilômetros no máximo, né? Sim, e tem a ver muito também com a cultura aqui, que é muito alemão, italiano, trabalho, com tradição de suinocultura, ainda dos tempos europeus. E tem uma passagem do livro do Atílio Fontana que é a passagem que mais hoje me impressiona, assim, que muitas vezes eu, inclusive, me pego reclamando quando eu tenho uma estrada para fazer, sei lá, de 5 horas. Falo, cara, uma estrada de 5 horas. Eu lembro que Atílio Fontana demorou para chegar aqui em Concórdia, era mais ou menos 80 quilômetros. Quando ele veio conhecer, ele demorou 10 horas. Caramba! 10 horas, tá? 10 horas ele demorou para chegar aqui. E eu fico pensando assim, eu tenho que fazer às vezes 300 quilômetros, o cara vai demorar 5 horas. O cara falou, cara, que 5 horas de trânsito. Pô, o cara demorou 10 horas para fazer 80. E ainda ele vai lá e monta uma fábrica que tinha que escoar essa produção, né, para o Brasil inteiro. Uma região que não tinha logística, não tinha nem estrada asfaltada na época, né, quando ele começou a Sadia. Empreendedorismo enorme. Cara, gigante. Outra passagem do livro dele que ele conta que no momento ele encheu um vagão de trem de suínos e levou para São Paulo, pra vender, se não me engano, e chegou lá e o mercado não estava comprando. Ele teve prejuízo e ele podia ter parado. Era bem no início, né? Bem no início. Ele podia ter desistido, né? Ele falou, não, o prejuízo que eu tive com suínos eu vou recuperar com suínos. Então, são atitudes,
Os detalhes. E assim, uma época, né, que tu falou agora, ele saía daqui com a mercadoria não sabendo como funcionava o mercado naquele momento, porque ele demorava para chegar. Então chegava lá, o mercado não estava à compra. Isso aí. E acabou que ele teve o prejuízo. Né? Hoje não, hoje tu tem a tecnologia que tu consegue fazer uma negociação e tu nem vê a mercadoria. Né? A galera negocia. Então assim, eu vejo que, eu acho que é de se inspirar, que a gente falou da própria história da companhia aérea, né? Que depois Aviação Sadia, que virou Transbrasil, né? Virou a terceira maior companhia aérea do Brasil, né? Era Varig, VASP, Transbrasil, cara. E aí quando eu começo a olhar a história e saber que a ideia surgiu daqui, cara, que o cara dormia aqui muito próximo, né? Agora o Memorial Atílio Fontana, que o cara respirava, né, o nosso ar aqui, que ele via os mesmos relevos que a gente vê aqui, só com menos desenvolvimento. E aí o cara vai lá e pensa, cara, vamos pegar uns aviões, vamos colocar produto dentro, vamos vender em São Paulo, que a margem é mais alta, e a gente rompe essa questão da logística. E aí voltamos a falar sobre aquilo lá que é externo e interno, né? Se eu reclamasse somente da condição da estrada e não procurar uma forma de resolver o problema, de nada adianta, né? Na Pequena Concórdia isso começou. Na Pequena Concórdia, inclusive as pessoas falam por que Pequena Concórdia é justamente de uma forma carinhosa. Como talvez você, o seu filho, por exemplo, assim como o meu filho talvez um dia vai ter 30 anos, dentro do meu cérebro ele vai continuar sendo o Pequeno Augusto. Né? Então eu acho que a Pequena Concórdia vem desse lado carinhoso também, né, de ser algo que a gente realmente gosta muito da cidade, não é para ser algo pejorativo, mas também mostrar para outras cidades de pequeno porte. Hoje no Brasil são 97,21% das cidades do Brasil têm menos de 200 mil habitantes. Né, então várias cidades, muitas vezes, elas não entendem que você pode fazer coisas inimagináveis estando numa cidade pequena. Ou uma empresa pequena da mesma forma. Né? Se tu pegar o exemplo da empresa onde você está hoje, né, tu vai pegar uma empresa familiar, mas um dia ela foi uma empresa muito pequena. Sem dúvida nenhuma. Pequena Concórdia não representa diminutivo, não representa desprezo em momento nenhum, é carinho. É carinho. Até porque para os grandes centros, uma cidade com menos de 100 mil habitantes, ela é considerada pequena. Os meus colegas de trabalho de São Paulo, quando eu falo que eu moro em Concórdia, eles falam, é bem pequenininha. Porque é o menor que os bairros de São Paulo. Pequenininha. Mas enfim, é aqui que... Mas eu acho que assim, né, Mauro, e falando disso, só para a gente finalizar esse assunto da Sadia, eu acho que o local onde essas pessoas estão, porque hoje, como eu passo por muitas cidades. Ontem eu estava em Xanxerê. Né? Xanxerê é uma cidade que tem 40 mil habitantes. E eles estão fazendo lá em Xanxerê agora um evento que é uma feira de energias renováveis. E ontem, no evento que eu estava palestrando, que não era esse evento, eles lançaram um evento ontem lá, eles afirmaram que o diretor nacional, o presidente da ANEEL, estará em Xanxerê. Show. Eu fiquei pensando assim, cara, os caras estão fazendo um evento numa cidade de 40 mil habitantes, porque a cidade é autossustentável hoje em energia e tudo mais, e vão trazer o presidente da ANEEL, cara. Show. Tu entendeu? Então, assim, quando tu para pensar de uma forma mais racional, tu entende, cara, é loucura. Não fecha muita conta, não faz sentido. Mas aí a pergunta que eu faço é por que não? Por que não? O HJ em Concórdia também não faz sentido nenhum. Mas e por que não? E aí, quando tu começa a observar que empresas, cidades... Um exemplo, fui para Arabutã, um dia palestrar, 3.400, 2.500 habitantes da cidade de Arabutã, 400 pessoas num ginásio. Tu entendeu? 10% da população, mais 10%. Se Chapecó fizesse um evento com 10% da população, eles colocavam quase 30 mil pessoas. Não, o HJ que vocês fazem aqui, dá o quê? 6, 7 mil pessoas? Isso, nossa meta esse ano é 8, vai dar. Com palestrantes de primeiro nível. O último aqui teve Cafu, Tandy, palestras incríveis. Aqui, temos aqui atrás, aqui tem uma galera aqui. E fora os técnicos, né? Vamos dar exemplo ali, pegar o exemplo do vice-presidente de pessoas da Azul. Né? Então, o cara para chegar aqui em Concórdia, inclusive esse ano aqui, nós estamos agora, junto com a Azul, estamos fazendo uma malha aérea para vir aviões menores para Concórdia. Né? Os Caravan e os ATRs, né? Então, assim, o Azul, por exemplo, cara, não, nós queremos facilitar com que a logística das pessoas. Pô, vamos pousar em Concórdia. Show. Tu entendeu? Então, assim, quando tu começa, eu acho que quando tu acredita no que tu está fazendo, as pessoas vêm de alguma forma. De alguma forma elas vão ver. Se elas não estão vendo hoje, porque elas não conhecem a história. O dia que elas conseguirem ver a história e elas verem o teu olho brilhar, eu acredito que elas vão investir em você. Né? Assim, algumas pessoas vão criticar, né? Mas isso faz parte do jogo. Normal, Mauro. Eu acho que assim, quantas pessoas te criticaram na tua vida? No meio da... Tem pessoas que te criticaram e tu nem sabe, né? Faz parte do jogo. Faz parte. Daí vamos fazer oração pros caras, né? Como o Atílio Fontana, né? Mas, Mauro, vamos lá, cara. Vamos falar um pouquinho sobre vendas, né? Depois do Atílio Fontana. Vendas no agronegócio. Eu me atrevo a dizer que os últimos anos a gente teve... O agronegócio, principalmente, né? Ele evoluiu muito. Né? Se nós pegarmos... Tem aquela matéria que saiu comparando o início do governo Lula de 2002 e o início do governo Lula 2023, como o agronegócio era diferente. Em 2002, existia um PIB do agronegócio. Hoje, existe outro PIB. Daí, nessa matéria que saiu,
tinha lá a manchete, né? Que era o quê? PIB do agronegócio é maior que o PIB da Argentina. Né? PIB do agronegócio é 1/4 do PIB brasileiro. Show. Então, assim, o agronegócio por si só hoje, ele tem uma importância para o Brasil que, cara, é surreal. 1/4 do PIB num país hoje que não é um país desenvolvido ao extremo é muita coisa. Ou seja, eu perder o agronegócio, eu perco o país. Quando a gente olha para vendas no agronegócio, eu fico pensando assim, pô, por que o PIB cresceu tanto se eu produzo em áreas talvez do mesmo tamanho? Elas não cresceram da mesma forma. Eu não aumentei 5 vezes a área como aumentou o faturamento do agronegócio. E eu observo que o agronegócio recebeu muita tecnologia. Tecnologia de várias formas, né? Seja lá do grão, lá, por exemplo, que recebeu mais tecnologia, seja do medicamento, lá do suíno, lá da ave, que recebeu mais tecnologia. E cada vez mais fica difícil vender. Porque o cara que está na ponta vendendo, cada vez tecnologias diferentes, ele tem que ir lá e convencer a empresa, né, a comprar aquele medicamento, a comprar aquela tecnologia. Então, o vendedor que vendia lá atrás, talvez que só tirava o pedido, hoje ele já não pode mais tirar o pedido, ele tem que ser um cara consultivo. Né? Então, falando do agronegócio e em vendas especificamente, na tua opinião, nesses últimos anos, né, quais foram as principais mudanças que o vendedor do agronegócio teve que ter com essa evolução que o agronegócio teve? Então, indo para a suinocultura, que é o meu mundo, a suinocultura cresceu muito especialmente em produtividade, então se produz cada vez mais, a conversão alimentar cada vez melhor, o número de leitões por matriz cada vez maior. E um outro ponto, a suinocultura ela vai consolidando muito, Alexandre. Nós passamos agora por uma crise, mais uma crise da suinocultura, e a cada crise a suinocultura consolida cada vez mais. Empresas menores elas vão diminuindo, vão fechando, e as maiores vão crescendo. Se a suinocultura e o agro consolidam, o que acontece? As vendas cada vez ficam mais complexas, que foi o tema do evento aqui de 1 ou 2 meses atrás. Vendas cada vez mais complexas. E aí precisa de pessoas mais capacitadas para essas vendas mais complexas, conforme você comentou. A gente tem cada vez mais, então empresas que estão no Brasil, mas produzindo ao redor do mundo, produzindo suínos e aves ao redor do mundo. Quem que vai atender essas pessoas? Vamos deixar vir um americano aqui? Por que não pode ser um brasileiro atendendo isso? Tem uma empresa da Espanha agora vindo para o Brasil, iniciando alguma coisa com suinocultura aqui. Então, indo para a tua pergunta, sim, muda o perfil das pessoas que precisam, que atendem essa suinocultura. Ela não é uma venda simples, não é uma venda aqui na mesa, apertar a mão. Só tirar o pedido. São vendas, como eu comentei antes, de ciclo muito longo, 6 meses, 1 ano, isso faz parte do negócio. Vendas muito técnicas, decisões a portas fechadas. Isso é muito comum nas grandes vendas complexas. Decisão não é aqui a gente conversando e afinando um detalhe. Então, é reunião mesmo, é o osso duro. A portas fechadas e a gente não está lá. Nós não estamos, a gente trabalha por 1 ano, 1 ano e meio, vai posicionando. Vai subsidiando eles com informações. E chega um momento que toma decisão. Toma decisão por 1 ano, 2 anos e... Porque no caso você é tipo contrato? Ele vai fazer um contrato de 1 ano, 2 anos. Faz contratos. Então o perfil dessas pessoas, ele muda. São pessoas que relacionam muito bem, e que relacionam com todos os níveis do cliente. Tá? Tem um aprendizado que eu tive interessante há poucos dias. Então, vamos imaginar uma grande corporação de suinocultura. O que são todos os níveis? Desde a equipe técnica de campo, os gestores dessas equipes, até a presidência da empresa. Então, uma pessoa de vendas, um profissional de vendas, sempre soube a importância de relacionar com todos os níveis. Certo? Mas por que relacionar com todos os níveis? Por que é preciso? Eventualmente a decisão é tomada no nível de baixo. E eu ouvi algo que me fez todo sentido há poucos dias, que quando eu relaciono com a base da pirâmide dos meus clientes, eu entendo a dor, eu entendo qual é que é o problema que eles têm. Quando eu relaciono no nível intermediário, eu entendo os projetos que estão em andamento. E quando eu relaciono lá em cima no top, no manager, na presidência, eu entendo a estratégia. Então, eu entendo a dor, os projetos e a estratégia dessa coisa. Eu vou anotar isso, tá? E é algo e faz muito sentido por vários pontos. Primeiro, que é incrível, mas
o top da empresa ele pode não ter certeza de O qual Mauro, que é de a novo, dor. lá. Dor, Dor, projetos e estratégia. projeto no meio. Projeto e estratégia. Por projetos e estratégias. Então, cada nível cuida de algo. Muito legal. Então, eu ajudo mais os clientes quando que eu entendo as dores, os projetos e qual é que é o futuro Ou seja, deles. não adianta eu Qual lá é que estar falando com o qual é cara que é da a estratégia se eu não souber a dor lá embaixo da E o base. inverso é verdadeiro. E, eventualmente, eu ajudo a fazer essa comunicação para todos os níveis de qual é que é a dor, de como que eu posso Que legal, posicionar, de como que eu posso ajudar Cara, isso a aqui é resolver, para tudo, velho. a resolver isso. Se eu pegar a educação corporativa, que é o meu caso, a mesma coisa. Não adianta eu falar do cara, falar assim, vai, tá difícil vender, não sei o quê, dor. Mas se eu não souber a estratégia da empresa. A estratégia. Onde a empresa quer ir? Massa, onde vai estar daqui a 5 anos, 10 anos? Qual é que é o projeto deles? Quais são os clientes do meu cliente? Como que eu ajudo ele na venda dele também? Como que o meu trabalho, o meu produto pode ajudar nisso? E olha só como isso fica complexo, né? Porque não basta mais eu só aprender e falar com o cara que eu tenho que falar, né? Eu tenho que imaginar aquele cara que eu nem falo com ele muitas vezes, né? Aí que vem o ponto que não a venda complexa não é trabalho por uma pessoa só, é um trabalho por uma corporação. Eu tenho que ter a minha companhia disposta a trabalhar com uma vender para uma grande companhia. Tipo, então, o presidente da minha empresa tem que falar com o presidente do cliente. O financeiro da minha empresa tem que falar com o financeiro deles. Logística, então, e o gerente de contas. Quase fosse uma o cultura pessoal de vendas. ele fica no meio aí organizando isso tudo, organizando esses contatos. Uma pessoa só não consegue fazer esse negócio todo. Sim, não entendi, consegue. entendi. A companhia toda tem que topar Ou seja, fazer isso. a companhia hoje, a empresa, ela tem que ter uma cultura de vendas. Que hoje poucas têm, tá? Cultura de vendas no sentido cultura geral, né? De vendas, né? Uma cultura de vendas e uma cultura de cliente no centro. Cliente no centro. Que não é simples, né? Não é. Não é simples. Falar é bem bonito, mas não é simples. Inclusive nós temos, né, galera, no nosso pilar cultural, o cliente no centro. Mas é complexo, cara. É complexo. Deixar todo mundo pensando em prol do cliente, cara. É muito difícil. Por exemplo, na hora que atrasa um pedido e a logística tem que parar e pensar, caramba, eu vou trabalhar 10 minutos a mais hoje porque pode faltar a vacina lá naquele incubatório, naquela granja. O pessoal de faturamento, o pessoal de qualidade, todo mundo. Tanto que hoje eu faço um treinamento chamado Vendas Complexas, inclusive, né, nós estávamos falando da Cevale ali, é um caso, e hoje eu falo, cara, quem que deveria treinar vendas complexas? Todo mundo. O cara de logística ele tem uma importância tanto quanto hoje o cara de vendas, ou mais. Sem dúvida. E tanto ontem fiz até um gráfico assim, né? Uma vez a gente fazia o quê? O que era vendas? Era o cara lá fazer o relacionamento, era tirar o pedido, né? Ou assinar o pedido e ir lá e faturar, né? Então, tipo, eu chegava lá, pegava no financeiro, cobra o cara assim. Isso era vendas. Hoje vendas vai desde o momento que o cliente conhece a marca, que ele nem teve acesso a uma pessoa, no marketing chegou até ele, até o momento lá onde o cliente usa o produto e tem ou não tem resultado. Então, tudo isso aqui é vendas. Né? Então, ou seja, eu digo agora, afirmo que toda empresa é vendas. Né? Por isso que esse profissional de vendas complexas, que ele se chama ou gerente de contas estratégicas, gerente de contas chaves, eventualmente ele trabalha mais dentro da própria empresa do que no contato com o cliente, porque ele tem que estar nesse trâmite todo com todas as áreas de apoio, com logística, com financeiro, com qualidade, etc., regulatório, para mostrar para todo mundo o que ele está fazendo lá na ponta. Ele vira quase como se fosse um hub de conexão. Sim. Ele é o hub de conexão, Sim. ele organiza toda a demanda, por exemplo. E é uma função bem desafiadora, não é para qualquer pessoa, porque ela é uma liderança sem autoridade. Porque essa pessoa ela não tem gestão sobre todas essas áreas. Ela precisa envolver, mas ela não chefia, ela não coordena. Então é uma função mais desafiadora ainda. A gente chama de função de repasse, né? O cara consegue fazer o quê? Ele só está ali no meio para intermediar, mas ele repassa, né? Porque ele não consegue muitas vezes ir lá no financeiro e mudar um processo para deixar mais azeitado para o cliente, né? Isso aí. Por isso que a gente tem que chegar lá no financeiro e conscientizar, o financeiro e todos os setores, óbvio, conscientizar da cultura do cliente no centro, né? Que é muito difícil. Também tem livros sobre isso. Quando que eu fiz essa função diretamente, que eu era um gerente de contas, eu li um livro que era Liderança Sem Autoridade. Então, liderança sem autoridade? Liderança sem autoridade. Então, é fantástico isso, que tem literatura, Alexandre, para a maior parte dos problemas que a gente enfrenta. Inclusive assim, Mauro, vamos fazer um combinado depois, Ana? Vamos pegar o que o Mauro já indicou aqui de coisa, vamos pegar também esse livro aqui e vamos colocar
um resumo para a galera, porque tem uma galera que gosta de ler, que nos acompanha. O cara pode ir lá comprar o livro. Esses livros eu vi que os dois são em inglês, né? Eles têm em português também, ou tu não sabe? Esse aqui, os 12 elementos, está esgotado. Eu não sei por que ele está esgotado, não consigo mais comprar. Tem a versão em inglês. E o outro aqui, o liderando por questões, eu não sei se tem em português. Não, mas tranquilo. Depois a gente passa para a galera aqui, né? Show. Show de bola. Perfeito. Bora, vamos continuar aqui, cara. Pô, o papo tá bom demais. Deixa eu continuar no nosso script. Vendas diferenciação. Outra coisa importante, né? A palavra diferenciação. Né? Quando a gente fala de tecnologia no agronegócio, a gente fala de diferenciação. Por muito tempo a gente falou o agronegócio como sendo commodity, né? Tipo, cara, tem que comprar um fertilizante, commodity. Tipo, é fertilizante. Hoje a gente já começa a ver que as empresas estão correndo atrás da diferenciação. Um fertilizante específico, uma semente específica para plantar em tal lugar, um medicamento específico para um determinado suíno em determinada região. Então, essa diferenciação, essa busca, por exemplo, essa concorrência que a Tilo Fontana falava lá atrás, de agradecer ao concorrente, será que toda essa concorrência no agronegócio fez com que essas empresas se desenvolvessem tão rápido, trouxesse tanta tecnologia, né, para o nosso dia a dia no agronegócio, que o agronegócio conseguiu superar vários outros setores, né, em velocidade de inovação? Então, acho que foi isso, foi a concorrência mesmo que fez? Eu acho que sim, e a empresa que não inova, ela desaparece muito rápido do mercado. A Behringer, por exemplo, sabe quanto a Behringer investe em pesquisa e inovação? Investe 21% do seu faturamento. 21% do faturamento? A primeira vez que eu vi esse número, eu pensei, é 21% do lucro. Você pega não, do faturamento bruto? É 21% do faturamento. Globalmente, isso dá algo na faixa de 5 bilhões de euros por ano. De euros. Então, tem muita gente pesquisando o que a gente vai usar daqui a 5 anos, 10 anos, 20 anos. Então, tem que trazer muita inovação. Muita inovação. Mas a mudança de mindset para isso, cara, 21%, velho. É fantástico a indústria farmacêutica. Quantas empresas pensam dessa forma? Mas isso dá muito orgulho, porque a gente consegue trazer aqui para a ponta muita inovação. Então, puxando aqui de novo para o negócio cultura, nós fomos a primeira empresa a ter todo o portfólio de vacinas como dose única. Até então, tinha que pegar o leitãozinho 2 vezes para aplicar uma vacina. Então, nós fomos a primeira empresa a trazer dose única. Tudo em dose única. Estressa muito menos o leitão. Menos estresse para o leitão, menos estresse para as pessoas, menos trabalho. Nós fomos a primeira empresa a trazer vacinas via água para a suinocultura. Então, tem vacinas que você não precisa mais fazer injetável, tipo, ele bebe a água ali. Vai na água, está vacinado, está imunizado. Isso em avicultura é muito comum, mas em suínos a gente puxou à frente. Outro ponto, vacinas que protegem sem causar dor, sem causar reação. Porque também é muito comum uma vacina doer. Agora, na época da pandemia, todos nós fomos vacinados e alguns de nós foram vacinados com vacinas que machucavam mais, que dava febre, que ficavam um dia na cama. Né? Então, em veterinária, nós já temos vacinas que protegem sem causar isso, sem causar dor. Então, o leitão ganha mais peso. Quer dizer, olha para a produtividade. Produtividade, ganha mais peso, come, toma água. Então é fantástico trabalhar numa empresa que traz inovação para o mercado. Agora, como é que a gente leva essa inovação para o mercado? Não é simples. Vamos imaginar, por exemplo, todo mundo usava vacina de 2 doses, agora tem a de dose única. Demora muito tempo para as pessoas entenderem que o de dose única pode resolver a situação. Então, é muito trabalho mostrando para as pessoas, para fazer demonstrativos, para mostrar o nosso resultado. Aí entra um assunto que não está em livro, mas que eu puxo muito, que é o seguinte, a gente não fala teste. Quer testar o meu produto? Aqui, produto você novo. não fala teste. Quer fazer um teste? Não testa. Não. A não ser que você trabalhe numa empresa de fundo de quintal, que você misturou 2 coisinhas aí, você vai ver se funciona, você pede para o cara testar. Porque o teste já foi feito. Isso foi exaustivamente testado lá na hora de fazer o produto. Eu tenho uma vacina que vacinou 4 bilhões de leitões no mundo. Como é que você vai testar isso? Você vai fazer um demonstrativo de resultado. Eu conheço o resultado dela em diferentes situações, diferentes tipos de granjas, e eu vou pedir uma oportunidade para você, cliente, para você conhecer o resultado dela. Eu quero te demonstrar o resultado. É um pouco psicológico isso, cara, mas, muito legal, mas fazer um teste, não, para tudo. Não faz sentido. Não é teste. Perfeito. Só que hoje, agora eu já atendi empresas que vendem medicamento, né, no sentido, no fim, né, eu vendo na porteira. Então, eu tenho muito cliente hoje que vende na porteira. Então, ele comprou lá, né, da BI lá e vai lá vender na porteira. E hoje se usa muito a palavra teste.
né? No sentido de dar uma chance, né? Me dá uma chance de provar, né? Mas o cara usa assim, cara, vamos fazer um teste na tua lavoura, vamos fazer um Já teste. saiu perdendo. Cara, Já saiu perdendo, Vou Alexandre. mudar isso aqui. Posso usar isso aqui, né, no Pô, treinamento? por favor, cara, eu conheço o meu resultado, meu produto em Claro, eu diferentes reconheço. situações, eu sei o resultado que vai te entregar, você pode criar expectativa X, Y ou Z e eu quero te mostrar, demonstrar. Faz sentido? Meu Deus, demais, cara. Pô, já mudei uma tela aqui da apresentação do Vendas Complexas. Porque a galera usa muito, muito mesmo, né? Inclusive, quando eu peço para o cara fazer um pitch de vendas, um discurso de vendas, o cara usa muito a palavra teste para um cliente novo. Muito, muito. Inclusive no agronegócio de sementes, porque a semente é a mesma coisa. Não existe mais teste depois que vai para a lavoura. O teste já foi feito. Dia de campo, cara, plantaram muito milho para depois ter a minha sementinha lá com a tecnologia, né? Então não se usa mais a palavra Eu teste. não sei se está em livro isso, mas... Não, mas a lógica do discurso de vendas é muito boa. Inclusive, a palavra teste, que parece que ela está ajudando em vendas, na verdade, ela vira pejorativa nesse caso. Porque se tu pegou 4 bilhões de suíno e testou já neles, e deu tudo certo, aferiu o resultado, você não está fazendo teste. A palavra teste vira pejorativa. Essa vacina em específico, 66% dos leitões do Brasil usam essa vacina. Eu tenho 66 de share. Eu tenho participação do mercado. 12 competidores, mas 66% usam essa vacina. Então, os outros 33% eles não precisam testar. Eu posso mostrar o resultado para eles. Sim, tu já tem 66% do mercado, com fatia. toda humildade, Sim, mas eu total. quero Mas mostrar, é matemática, mostrar o resultado. matemática. Cara, 66% de share, velho. Fantástico. Fechamos o ano com 60, hoje está em 66. Existe uma possibilidade de chegarmos a 70. E galera, se prestar atenção, Brasil hoje... Brasil é o maior produtor de suíno ou o segundo maior? É o terceiro maior. É o quê? China? Acho que é China, Estados Unidos e Europa. A Europa é considerado um bloco. Um bloco e Brasil. Mas, cara, nós somos um grande produtor. Terceiro ou quarto, algo assim. Então, tu imagina que hoje vocês têm 66% dos suínos, do quarto maior produtor de suínos do mundo, sendo vacinados pelo Medicare. Só no Brasil. Fora que vamos falar da Behringer nível nacional, né? Isso aí. Nível internacional, no caso. Não, é fantástico. Os números nos dão muito orgulho. Legal, Isso a cada segundo, 2 ou 3 leitões são vacinados com esse produto. Cada segundo, cara. Cada segundo. E é uma empresa familiar. Que loucura, cara. Meu Deus do céu. Cara, eu poderia ficar muito tempo falando sobre isso. Vamos lá. Outra ponto importante sobre a questão de resultados em vendas, né? Vamos falar um pouquinho de resultados em vendas. Hoje, tu falou uma crise da suinicultura. Ontem eu estava falando sobre Rio Grande do Sul, estava no Rio Grande do Sul, cara. Plantio, quebra de safra, né? O Brasil, super safra de soja esse ano, o Rio Grande do Sul, pior safra. Uau. Por quê? Não choveu. Seca. Ou seja, nós olhamos para o agronegócio hoje, Mauro, e a gente vê que existe uma volatilidade muito grande de mercado, né? Então tu vai pegar lá, por exemplo, o suíno, né? Pô, entrou em crise. O ano que vem talvez vai ser um ano extraordinário. O próximo ano não será tanto. Como lidar com a incerteza hoje no agronegócio, com os teus vendedores, com a galera que está no campo? Ontem eu escutei isso dos vendedores. Alexandre, pô, chego lá, o cara só chora. Chego lá, o cara não tem uma pauta positiva. As perguntas deles são todas negativas. Como é que tu... Hoje, eu sei que a gente falou de fatores externos e internos, mas tem que ter uma sabedoria muito grande, né, para você não se deixar contaminar, né, pelo mercado quando o mercado está em crise. O que eu vou responder para você? Primeiro tem que pensar que o agronegócio ele tem esses ciclos, isso é muito comum. A suinocultura nem se fala. A suinocultura, historicamente, não dá assim 4 ou 5 anos positivos seguidos. Não dá, né? Não dá. Não dá. É um ano bom, um ano médio, um ano ruim. E assim vai. Então, isso passa, certo? Então, na linha do tempo, isso passa. Isso passa. Tá. Isso passa. E mesmo nesse momento de crise, nesse momento de perdas, tá? Porque são heróis as pessoas que trabalham no agronegócio, que dependem da chuva, que dependem de uma porção de setores. É fantástico o que as pessoas fazem no agronegócio. Porque as variáveis, né, são muitas. Né? Muitas variáveis externas. Mas acho que é o que você comentou antes. Mesmo nesse momento de crise, tem que olhar para dentro de casa e maximizar ganhos, diminuir perdas. Entender eu, como parceiro do agronegócio, como é que eu ajudo os meus clientes a passarem por esse momento difícil, certo? Porque as empresas sobrevivem. Sim. 99% das empresas sobrevivem. Toda crise tem um X% que vai reciclar. Que vai mudando. Mas isso passa e... Acho que é isso daí, é maximizar ganhos e diminuir perdas, mesmo no momento ruim.
Uma das coisas que eu afirmo assim, para os vendedores é de não discutir nesse momento com os clientes apenas sobre o produto que você vende, mas sim discutir sobre o negócio dele. Porque no final é o negócio do cara, né? Um exemplo, pô, eu vendo um medicamento. Se eu chegar lá só discutir sobre o medicamento, eu viro somente o vendedor. Mas muitas vezes eu tenho que discutir sobre o negócio dele. Quando tu falou assim de maximizar, né? Maximizar a questão de algumas oportunidades, diminuir também a questão de alguns problemas que eu tenho na minha propriedade rural. Para eu discutir sobre o macro, eu tenho que estudar. Eu não posso só estudar sobre o produto lá, só sobre o medicamento. Não. Né? Só que hoje, cara, como é que nós poderíamos conscientizar nossos vendedores que vão nos ouvir sobre estudar no sentido mais macro? Tu não precisa ser o conhecedor. Tu falou agora, pô, Alexandre, eu fiz uma especialização em marketing. Você não vai ser especialista em marketing, mas você fez uma especialização para entender o macro. É como que nós conseguimos colocar na cabeça do vendedor a importância dele entender o macro do agronegócio, entender sobre a propriedade rural, entender sobre que ele tem que estudar um pouco mais sobre o macro para ir lá na propriedade rural e falar sobre coisas também que ajudem o dono da propriedade lá ele ter uma esperança, por exemplo, no próximo ano. Nesse momento eu vou ser um pouco mais incisivo, um pouco mais duro. Se você não faz isso, o teu concorrente vai fazer. Boa. Vai fazer e você vai desaparecer. É o começo do fim. Então, tem que estudar. Por exemplo, aqui eu tenho um monte de livros aqui que eu não acabei de ler, mas eu estou lendo. Então, a gente vai incorporando constantemente técnicas. Não para. Então, saber o que está acontecendo no mundo, o que diferencia o vendedor mediano do vendedor de alta performance são os detalhes. Boa. São os detalhes. O vendedor de alta performance ele vai muito além de saber o seu produto. Boa. Ele sabe o que está acontecendo no macro, ele tem uma noção da crise, do preço, do mercado, do dólar, passado, do futuro, dos fatores internos, externos, e ele relaciona com todos os níveis da conta, certo? Então, nesse momento, também ele está relacionado com a estratégia da empresa, com os projetos, com as dores. Boa. Então, acho que a resposta é essa. Depende se você quer ser mediano ou de alta performance. E hoje, quando a gente fala de alta performance, cada vez mais está difícil você ter vendedores medíocres, né, ou medianos no mercado, porque o cara não vai sobreviver. Ele tem que ter alta performance. E ter alta performance exige uma coisa hoje que eu falo muito, que é disciplina. Porque quando tu fala de ler um livro, ninguém vai te cobrar, não existe uma meta, leia tantas páginas por dia. Né, e o cara tem que ter disciplina para fazer isso. Essa semana eu li que a disciplina é muito mais importante que a motivação. Boa. Porque a motivação, eventualmente, ela passa, você está desmotivado. Agora, se você tem disciplina, você faz coisas incríveis. Isso mesmo. Porque a motivação é um gatilho, né? Mas a construção é a disciplina. E você falou do perfil dos profissionais, do vendedor mediano. Você sabe que falando um pouco de mercado de trabalho, tem muias vagas abertas e muita gente procurando emprego. E não está encaixando. Eu ia te falar, qual que é o... Não encaixa. Não encaixa. Eu ando no Brasil todo falando com gestores de sinocultura. Quais são os principais motivos? Eles perguntam, Mauro, me indica pessoas. Eu preciso de veterinário. Mauro, preciso de veterinário recém-formado. Eu preciso de supervisor de sinocultura, supervisor da avicultura, de frigorífico. E tem vagas em boas cidades, com bons salários. E do outro lado, um monte de gente mandando currículo e não fecha. E qual que é o principal, assim, os principais fatores? Eu não sei. O que eu ouço hoje, um deles é a questão das entregas. Tipo assim, aí vem disciplina, vem constância, né? Vem a questão... O que eu vejo hoje de um vendedor? Por exemplo, cara, como é que tu lida, né? Principalmente com as objeções, cara? Isso eu vejo assim, é muito difícil, cara. O cara pegar assim, não quero, não compro, é ruim. E o vendedor não conseguir lidar com isso. A parte comportamental. Então, tu vai para uma entrevista... E aí pega a parte comportamental. O cara não tem perfil campeão, cara. Normalmente contrata-se por questões técnicas e desliga ou a pessoa não cresce por questão comportamental. Total. E aí vem uma questão. Hoje as empresas estão fazendo o quê? Elas estão, pela questão de custo, otimização de custo, elas estão mais rígidas no processo seletivo. Então elas pegam a parte comportamental no processo seletivo. Por isso que hoje tem muita gente procurando e não consegue encaixar. Por isso que uma indicação vale muito. Na hora que você me indica um profissional, ele já... Vale muito. É porque tu já sabe, tu já meio que pré-definiu que algumas skills, né, algumas habilidades dele vão encaixar lá no que tu precisa. Então tem muita oportunidade. Acho que a gente deu está dando muitas dicas boas durante essa conversa aqui. Como fazer? Meu, demais. Eu quero te fazer, nós estamos caminhando para o nosso fim daqui a pouco, eu quero te fazer uma pergunta agora, para justamente esse profissional que está nos assistindo, ele se perguntar. Quando tu fala em alta performance, cara, alta performance é um negócio complexo. A gente já falou aqui, cara, tem que ter disciplina. Hoje, o que tu não abre mão de um profissional quando tu vai contratar?
olhando para o viés da alta performance, que tu não abre mão, uma coisa só. Sei que tu tem muitas coisas na cabeça, mas uma delas, tu não abre mão. Eu acho que vai depender muito da empresa, tem diferentes tipos de gestão, tipos de trabalho. Na nossa equipe, encaixa muito bem pessoas que tenham espírito de equipe, humildade e, ao mesmo tempo, ambição. Pode ser até o oposto, pode dizer assim, humildade com ambição, mas não, a pessoa tem que ter ambição, a pessoa tem que querer muito. Constantemente estar querendo crescer. Mas, ao mesmo tempo, humildade para aprender. A gente tem que estar sempre aprendendo, o mundo muda. Meu último livro que eu posso fazer referência aqui é esse aqui, o Pense de Novo. Esse livro é massa. Eu não li ainda, também não terminei. Mas ele nos desafia a ser melhor cada dia, a repensar. Mas olha só, Mauro, né? Tu pega assim, ambição. Né? Eu sou um cara ambicioso, eu quero muito. Só que a humildade é uma palavra antagônica à ambição, né? Para o cara ser humilde é uma coisa complexa quando o cara é ambicioso. E aí vem uma coisa que eu gosto de falar muito, que é o autoconhecimento, né? Porque se tu pegar só e plantar-se em cima da ambição, você vai contramão à humildade. Então, por isso que eu concordo. Eu também gosto muito da ambição que o cara tem que ter. O cara tem que ter desejo de. Senão o cara não vai fazer, cara. O cara não vai acordar cedo, o cara não vai estudar. O cara tem que ter desejo e tem que ter humildade justamente para ressignificar as coisas. Desaprender para aprender. Ontem à noite eu estava no CREA, fui palestrar em Xanxerê ali para o CREA. Então, vim de Cruzato para Xanxerê. E tinha muitos engenheiros lá. Caras mais velhos, né? Eu fui falar sobre inteligência artificial. Show. Então, assim, não é a minha especialidade, mas eu me atrevo a falar sobre inteligência artificial. E eu falei para ele assim, cara, não adianta a gente falar sobre inteligência artificial se hoje a gente não usa uma planilha para colocar o nome do cliente, tu não usa um CRM, tu não usa agenda para colocar o... Cara, não adianta. Tanto que eu nem falei de inteligência artificial. Eu mostrei lá 5 matérias que saíram nos últimos dias de inteligência artificial, uma missa, onde 300 pessoas ouviram um humanoide lá que foi feito no chat GPT, uma missa, 98% do texto foi feito pelo chat GPT, o humanoide interpretou o texto e estava num telão, e fizeram a primeira missa da Igreja Católica na Alemanha, inclusive. Uau. Eu falei, cara, o que vai acontecer com a inteligência artificial? O que tu imaginar. Agora eu quero voltar e falar com vocês sobre o básico. Quem aqui usa Google Agenda ou uma agenda? Quem aqui hoje usa o e-mail de forma eficiente? Né? Então, se daí tu começa a entender que a gente fala tanta coisa lá avançada e esquece de fazer o básico. E aí vem a questão da humildade. Como é que eu, por exemplo, consigo começar a usar a agenda? É tendo humildade e entender que o teu tempo importa. Sabe que lembrei agora que na Behringer tem uns processos de mentoria, mas também tem a mentoria reversa. Porque a mentoria pode ser o quê? Um profissional mais experiente, onde ele fala para um júnior que está iniciando sobre carreira, sobre desafios, etc. Mas o que é a mentoria reversa? A Behringer também estimula alguém que está iniciando, que é ligado nessas tecnologias, onde vai explicar para uma pessoa mais sênior uma ferramenta de... seja qual for, uma ferramenta tecnológica. E faz muito sentido isso. Cara, que legal isso, cara. Mentoria reversa. Eu não tinha ouvido, eu já sabia do método, mas não o nome aqui, mentoria reversa, que legal. Quando tu falou de humildade, cara, eu acho que é uma palavra também complexa, né? Assim como disciplina, ter humildade é difícil, porque tu se pega muitas vezes não sendo humilde, né? Nós nos pegamos no dia a dia. Eu acho que a humildade em aprender é algo que teria que ser uma habilidade de todo mundo, cara. Eu vejo assim que quando eu comecei a ficar melhor como ser humano, né? Não melhor como ser humano, quando eu comecei a estudar de novo. E não no sentido só de fazer uma especialização, é a leitura, é a observação. Eu falei para os vendedores essa semana, eu falei assim, cara, o melhor estudo que existe, que vai te dar gatilho para buscar informação, é a observação. É quando tu está num restaurante ou num lugar totalmente não óbvio para você estudar e você observa o comportamento do garçom, a maneira, o jeito, o que ele faz, o que ele não faz. E naquele momento você fala assim, cara, por que ele fez aquilo? E aí você busca tecnicamente o porquê, os motivos. Mais ou menos que a gente falou do livro ali, que o cara traz uma história e depois ele explica, ele embasa. Bah, cara, isso aí é muito legal. Enfim, eu citei alguns livros aqui, mas eu não sou um grande leitor, eu não leio tanto quanto eu gostaria, mas o aprendizado é interessante quando, por exemplo, eu fiz uma palestra aí no evento de vendas complexas. Quem mais aprendeu com isso? Eu. Cara, eu comecei 3, 4 meses antes. Eu reli livros, eu montei a apresentação. O maior aprendizado é meu. Que legal. Certo? Um outro tema que eu gosto muito, que não tem nada a ver aqui, que é a inteligência financeira. Eu já fiz palestras sobre inteligência financeira em alguns núcleos que eu convivo. Quem mais ganha? Eu que mais ganho. Eu para passar o conhecimento, eu tenho que estudar muito. Tem que estudar. E aí vem uma coisa importante em vendas, né? Até para a gente ir finalizando.
o vendedor hoje ele é um baita professor. Ele pode ser, né? Ele pode ser um baita professor. Porque quando a gente falou assim, pô, cara, eu tenho lá meu cliente com dificuldade. Eu tenho o meu cliente com incertezas. Olha a oportunidade que a gente tem, cara. De pegar o nosso conhecimento, não tu acalmar o coração dele, mas tu dar uma direção. E aí o professor que dá a direção, que pode ser o vendedor professor que dá a direção, ele vai ter uma valorização da sua marca, automaticamente. Porque o cara vai querer estar perto. Quem não quer estar perto de uma pessoa que instrui, que se ensina? E se você vai ficar melhor estudando para ensinar, cara, que assim seja. Então, assim, pô, eu posso ser um vendedor professor, que eu estudo o mercado, eu entendo a técnica, eu entendo os motivos, no sentido mais macro, para chegar na frente do meu cliente e conseguir deixar ele com uma direção. E aí o valor de marca maior, fica mais fácil você fazer um pedido, compra de mim, por favor. É uma profissão muito gratificante, demais, a profissão cara. de vendas, quando bem feita, quando você começa a ter cases bons, de gestão de equipes também. É fantástico como gestor de equipes, quando a gente consegue influenciar positivamente na carreira de alguém. Ou também exemplos de vendas. No dia do Imersão Agro, um cliente de 15 anos atrás veio e me agradeceu por um negócio que a gente fez 15 anos foi atrás. mágico, cara. Eu tava lá, Não velho. foi ensaiado nada. O cara lembrou de detalhes que eu não lembrava. Isso vale ouro, Alexandre. E eu vi que tu ficou emocionado. Não, isso vale ouro. O cara lembrou de um negócio de 15 anos Cara, atrás. foi muito legal, velho. No meio das pessoas, cara. Ele pegou o microfone e falou de ti, cara. Show. Ali eu acho que tu é uma consolidação, né, de um trabalho histórico, né? E porque assim, muitas vezes a gente está tão focado em fazer o nosso do dia a dia que a gente esquece que existe uma coisa que vendedor faz muito, impactar pessoas. E tem que valorizar esses casos positivos e dar visibilidade para isso e interiorizar isso, porque eventualmente a gente não vai bem em tudo. Eventualmente a gente deixa também traços negativos, a gente deixa coisa que não foi bem feita. Faz parte. Mas então eu acho que tem que valorizar o que foi bem feito. Que massa, cara, que massa. Muito legal. Mauro, vamos caminhar para o nosso fim, né? Batemos nossos horários aqui. Uau. Até primeiro agradecer assim, do fundo do coração, né, por você ter dedicado mais uma vez o tempo a nós, né? E isso me deixa muito feliz porque a gente consegue, como a gente vai conseguir mudar o nosso mundo, né? Eu acho que o conhecimento, na minha opinião, né? Eu acho que o conhecimento é uma das únicas formas de nós conseguirmos mudar o mundo, né? Então, eu acho que o conhecimento de várias formas, né? Eu acho que esse momento aqui onde a gente vai lá e entrega um conteúdo gratuito para as pessoas, não importa quantas pessoas vão ouvir, mas muitas vezes a gente pode, uma pessoa ouvindo, pode mudar totalmente o contexto, né, do que ela está fazendo e mudar a vida dela, da sua família e assim por diante. Então, agradecer muito mesmo, que sem você nós não conseguiríamos construir esse conteúdo. E tenho certeza absoluta, assim como você recebeu o agradecimento, né, ali no Imersão Agro, de uma pessoa 15 anos, né, atrás, onde você fez algo, impactou, né, a vida, a carreira dele também e da empresa. Eu acredito que esse momento aqui vai impactar algumas pessoas que estão começando agora, pessoas que começarão, né, na atividade, pessoas que já estão há alguns anos, que muitas vezes precisam ouvir uma coisa e aquilo ali, putz, eu preciso ser mais disciplinado, cara, eu preciso estudar mais, eu preciso ler um livro. Lê o livro, encontrou a solução e daqui a pouco muda totalmente, né, impacta várias pessoas. Obrigado mesmo. Faço as honras finais aí, vamos encerrar o nosso podcast por aqui. Não, obrigado, Alexandre, estou à disposição, eu aprendo muito com vocês. Espero sim que a gente tenha inspirado alguém, quem sabe daqui a 10 anos alguém diga, Mauro, uma coisa que vocês falaram naquele dia lá mudou. Faz todo sentido, eu fiz e tive resultado com isso. Já faz valer a pena ter vindo aqui nesse 15 de junho de 2023, num dia de chuva e frio aqui em Concórdia. Show de bola. Muito obrigado mesmo. Obrigado. E até a próxima. Pessoal, obrigado, até a próxima. Valeu.